No vídeo de hoje, vou gravar com o Matheus, como vocês podem ver. Bom dia. Pois é. Nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus. Eu sei que estão falando aí bastante, tem bastante vídeo, mas no caso, para quem não sabe, nós acabamos de chegar do Brasil, acho que tem uma semana agora. E o que acontece? Então a gente vai falar para vocês quais são as nossas sensações ou o que a gente percebeu antes da gente ir para o Brasil, como que estava aqui no Canadá, como que foi essa uma semana no Brasil referente ao coronavírus e a nossa chegada, porque já foi assim, foi bem rápido. Durante uma semana da nossa viagem, nós fomos em um momento do coronavírus aqui no Canadá e nós voltamos em um momento totalmente diferente. A gente foi, tava tranquilo, quando a gente voltou tava fechando fronteira. Então só pra vocês terem uma ideia. Então, bom, é esse o vídeo que nós vamos fazer agora. Bom, então, já dei uma introdução aí, né, que praticamente já comecei o assunto. Então, nós fomos para o Brasil em uma sexta-feira. Dia 6? Acho que dia 6, não lembro a data exata. Mas, basicamente, antes, né, da viagem, pelo menos no meu trabalho, o pessoal questionava, mas eles não questionavam sobre a minha viagem ao Brasil. Eles questionavam referente à nossa próxima viagem, que agora a gente cancelou, que era para a França, porque nós íamos para a França no início de abril. Então, no trabalho, o pessoal ainda comentava do tipo, olha, toma atenção, né, com essa viagem para a França, porque tá acontecendo lá na Europa, tá mais complicado, né, não sei o quê, mas assim... Próximo da Itália, aquele negócio todo. Só que em nenhum momento ninguém falou assim, vocês vão cancelar. Todo mundo foi tipo, eu falei, não, a gente vai levar mais álcool em gel, a gente vai evitar de ir de máscara, em alguns locais mais que tenham mais pessoas, por aí vai. Então, até então, aqui no Canadá, eu acho que só tinha, no Canadá, acho que só tinha 2 ou 3 casos. Tinha 4 casos, mas já estava tendo notícia de auto de busca de máscara. Isso é verdade. Então, no caso, já tinham 4. Tanto que antes a gente confirmado. Tinha 4, tava aumentando, foi para 16. Não tinha álcool em gel, já tava começando a ficar um pouco em máscara, falta. a gente teve que comprar máscara de pintor. De pintor. Gente... Que não serve. Não serve. Nós decidimos comprar a máscara, primeiro porque eu já estava atrás para usar lá na Europa. Eu sei que o indicado é quem está doente usar máscara, mas o que acontece? Eu sempre fico doente da garganta durante o voo, é fato, assim. Já até aconteceu algumas coisas que eu tive falta de ar durante o voo, tal, não sei o quê. Então, para evitar, a gente falou, vamos levar, cada um leva uma máscara, só para você usar mesmo, né, durante o voo. E assim, na nossa chegada, porque eu sempre fico irritada da garganta, da secreção no nariz, enfim. Então eu falei, pra evitar, né, então vou fazer isso. Então, essa foi a única sensação que a gente teve do coronavírus, porque querendo ou não, tava tranquilo aqui, porque eram 4 casos no Canadá. O Canadá, ele é tão grande quanto o Brasil, acho que ele é o quarto... Segundo maior país do mundo. O segundo maior país do mundo de território. Só que ele tem uma população bem menor. Porque no Canadá acho que é 30 para 40 milhões. Enfim. No Brasil é 210 milhões. Então, só pra vocês terem uma ideia, então tava bem tranquilo, assim, na minha visão. Então a gente foi lá, chegou no Brasil. No Brasil, eu fiquei até um pouco com medo. Com medo no sentido de só passava sobre o coronavírus na televisão. Eu pessoalmente estava com mais medo da dengue, porque eu fui para o interior de São Paulo, lá estava tendo uma epidemia de dengue. E até então o coronavírus no Brasil não tinha casos, eu acho que o primeiro caso foi quando a gente estava lá. Quando a gente estava lá, não, já tinham 2 casos. Eu não lembro exatamente, eu lembro que tinham poucos casos, então a minha maior preocupação era a dengue. Mas até o fim da semana... Tudo mudou, gente. Durante uma semana mudou a sensação do Brasil, que a gente percebeu, e principalmente a daqui.
Porque o que acontece? Então nós chegamos no Brasil, né, tal, todo mundo perguntava, ai, como que é, como que tá o coronavírus lá no Canadá? E a gente falava, tá relativamente tranquilo, o pessoal ainda tá trabalhando, as escolas ainda estão normais. Todas as medidas de mitigação, o governo canadense, no Quebec mais rapidamente, depois do Canadá, assumiu, eles não tinham sido tomados quando a gente saiu, a gente ficou uma semana só fora. Eles foram tomar na quinta-feira, mais ou menos. Não, foi um pouco antes. Quinta-feira a gente foi fechar as fronteiras. Um pouco depois que a gente saiu, eles começaram com essas medidas. Então, quando a gente saiu daqui, a gente foi para o Brasil, as únicas coisas que tinham e não era da gente estar vendo, era a busca por papel higiênico, busca por álcool em gel e máscaras. Mas a gente não chegou a pegar isso, a gente não chegou a ir no mercado e tá tudo cheio, a gente pegando as coisas muito louco. A gente não chegou a ver isso. Logo depois que a gente saiu, aí começou um pouco mais. Isso. E aí, no caso, ainda falando um pouquinho sobre o Brasil, a sensação que a gente teve lá. Então, assim, as pessoas só comentavam porque na televisão não parava de passar sobre isso. Então, pra mim foi um susto porque aqui, tudo bem que a gente também não assiste televisão aqui, Eu não assisto televisão há 10 anos já. Mas mesmo assim, pelo celular e tal, não tinham tantas novidades, tanta coisa referente ao Canadá. Então eu levei esse primeiro baque. Outra coisa que foi uma sensação que eu tive, que eu não sei se o Matheus também teve isso, foi engraçado porque principalmente no Uber, eu comecei a evitar de falar que eu morava fora, porque a sensação que eu tive é que eles estavam culpando os estrangeiros, falando, eu falar gripe suína, nossa, não é nada a ver. O coronavírus é culpa dos gringos que vêm de lá de fora com a doença pra cá. Bom, no primeiro momento, talvez tenha sido isso, porque... foi a gente veio da Itália, porque foram as pessoas que veio da Itália, da Europa, que foi pro Brasil, por aí vai. Mas ao mesmo tempo, gente, sabe, sei lá, talvez o que eu vou falar muitas pessoas vão criticar, mas a gente não pode criticar a doença e falar a culpa são dos italianos, a culpa é não sei o quê. Dos chineses. Não, não é. E assim, o que eu percebi, as pessoas criticavam, mas não faziam nada pra mudar aquilo. Nós mesmos, a gente levou álcool em gel, pra onde nós íamos era álcool em gel na mão, álcool em gel na mão. Tanto que, pelo menos a minha família, principalmente meu pai, assim, brincou muito comigo sobre isso, falou que eu tava doida. Gel e um álcool que expira. De 70%. Então assim, eu ouvi muito, para com isso, essa doença só tem lá na gringa, não tem aqui não. Não precisa disso, o álcool em gel é bobeira, você tá muito neurótica, sabe? Então assim, e foram coisas que, gente, foi uma semana. E eu tô falando pessoas da minha família, tá? Que falaram isso pra mim. E eu fiquei assim, gente, lógico que não, o negócio tá pegando, né? E aí foi onde começou... Porque justamente as pessoas não levam a sério. Sim. E aí, assim, por exemplo, a gente evitou de ir muito em shopping. Dessa vez que a gente foi pro Brasil, nós saímos bem menos. Por um fator financeiro também, mas o segundo também foi por conta da... Quando a gente saía, a gente tentava sempre achar um lugar na hora aberta, hora livre, que tem mais ventilado. A gente sempre evitava do lugar fechado. Isso, nós tomamos esse cuidado. E assim, a gente tentava, né, explicar pra família a importância, não sei o que, né? E assim, gente, até então não tava essa loucura que tá hoje aqui no Canadá e talvez esteja no Brasil, porque a gente não tá mais aí. Então, ao longo dessa semana, os nossos amigos que estavam aqui começaram a mandar mensagem. Olha, o Legault? Então, o Legault fez isso, o Trudeau tá fazendo isso. O governo do Quebec ele foi bem mais rápido do que o do Canadá como um todo a adotar medidas. Quando a gente saiu, eles começaram já a adotar fechamento de coisas. Eles precisaram proibir aglomerações de mais de 250 pessoas. Começou com 500, depois com 500 foi o início, e depois foi 250. Ele começou a fechar alguns locais, e logo depois, que na quarta-feira, a gente veio embora no domingo? Nós viemos embora na segunda. Eu acho que é na segunda. Só que aí foi na sexta-feira, eles avisaram dizendo que eles iam fechar os aeroportos. Não, eu digo até um pouco antes, na verdade. Não, eles avisaram na segunda, Sim, a gente estava dentro do avião. Eles declararam um estado de emergência sanitária.
essa declaração dá ao governo de Quebec vários poderes, como por exemplo, requisitar quarto de hotel, dá poder de declarar logo de recolher, de fazer contratações sem licitação, exatamente para ser mais rápido no combate a algum problema sanitário. Isso. E aí, logo em seguida, foi uma cadeia, assim. A impressão que eu tenho é que o governo do Quebec, ele está adotando medidas de mitigação para chegar na supressão, para chegar na quarentena total. Porque ele passou a emitir, os ministérios passaram a enviar as pessoas para fazer home office. Isso foi gradativamente, não foi de uma vez só. Isso, não foi de uma vez. Até que na sexta-feira... Pra nós, basicamente, foi de uma vez, porque a gente saiu em um momento e uma semana depois já estava assim, escolas e faculdades fechadas, já tinha esse decreto de aglomerações não pode. No nosso caso, por conta da viagem, nós tivemos até que assinar um termo lá no aeroporto e tal, falando sobre a quarentena, que é obrigatória para quem está voltando de viagem. Assinou no token, né? A gente assinou no token, mas para mim foi assinar. É um documento, querendo ou não. Sim. Então, assim, pra mim particularmente foi tipo assim, foi um baque. Inclusive, quando nós chegamos, quando o nosso voo pousou, eu liguei meu celular, ainda estava dentro do avião, e a gente começou a receber várias mensagens do pessoal dizendo, olha, o Trudeau está dizendo agora que as fronteiras vão ser fechadas. E até então ele disse que só entraria residentes permanentes, cidadãos canadenses. Cidadãos canadenses e americanos. E americanos. E no caso, eu e o Matheus, nós somos cidadãos temporários, não. Nem cidadãos. Nós somos... Oi, gente. Voltei, porque a câmera, né, sabe como é. Então, para vocês terem ideia do tempo que as pessoas estavam ali na fila de espera, né, para passar nessa imigração, as malas que era na parte de baixo, elas estavam todas rodando lá sem ter ninguém. Eles estavam tirando, colocando no saguão. No saguão, num poder canto. Liberar para o próximo voo. Porque tava assim, realmente super cheio. E nós ficamos com muito receio de não poder entrar. Na verdade, a lotação do aeroporto se explica por um motivo também, que foi que... Isso é verdade, na sexta-feira. Um pouco antes da sexta-feira, na quinta ou quarta, o ministro aí do Canadá falou assim para os cidadãos canadenses e residentes, voltem enquanto for possível. Isso. E aí isso desencadeou um pânico nas galera para voltar, faz sentido. Faz sentido. Então, tinha muita gente chegando. Nós temos amigos que eles estavam com uma viagem programada por mais de uma semana, eles adiantaram a volta. Nós vimos muitos cidadãos, muitos residentes, muitas pessoas com passaporte do Canadá chegando. A gente não viu tanto turista. Turista nem imigrantes, né? Pessoas estrangeiras no Canadá. Então as pessoas estavam voltando e eles tinham razão porque a gente pousou, anunciaram o fechamento das fronteiras, só que entraria em vigor na quarta-feira. A gente não sabia, a gente só recebeu a notícia, então a gente ficou morrendo de medo. E aí depois que nós passamos, que a gente pegou a mala, a gente pegou o celular e estavam dizendo, a partir de quarta-feira, meio-dia. Aí a gente, nossa, que bom, mas a gente já tava, já tinha saído do aeroporto. E aí também na saída do aeroporto, tinham muitas pessoas de máscara, todo mundo toda hora ali com álcool em gel. E aí a gente ficou aguardando o nosso amigo vir com o nosso carro, né, pra pegar a gente. E assim, o pessoal abria os carros, colocava as malas e todo mundo já com um paninho que a gente tem aqui chamado Lysol, que mata 90% lá das bactérias. E aí... eles falam bactérias e vírus. E aí todo mundo já passando isso nas malas, não sei o que, né? Então assim, pra mim particularmente foi um choque muito grande, porque de novo, eu tinha saído do Canadá em um momento e eu voltei em outro totalmente diferente, onde estava tudo já fechado. E aí assim, como a gente já sabia, né, que nós teríamos que fazer a quarentena obrigatória, então no sábado, no domingo, eu pedi para os amigos fazerem uma compra, deixar em casa e tal. Então assim, a gente está bem equipado, os nossos amigos estão fazendo as nossas compras e deixam na nossa porta, eles vão embora, a gente abre e pega. Valeu, galera. Inclusive, obrigada, gente, por toda a ajuda que vocês estão dando. E assim, em linhas gerais é isso. O que a gente percebe é que aqui no Canadá, pelo menos,
vou dizer boa parte das pessoas, tá, gente? Não é 100%. Nunca é 100%. Não também idealizem em que é primeiro mundo, porque Canadá, não, tá? Não é tudo 100%. Porém, em relação ao Brasil... Aqui tem muito mais apoio, tem umas coisas diferentes, como, por exemplo, eles abriram 2 centrais de número que você liga. Aí, sei lá, eu tô com alguns sintomas, eu não preciso ir até o local, dependendo, vai vir uma enfermeira até minha casa para fazer os exames. Então, assim, é um suporte e é tudo pelo SUS, né, que a gente fala. E existem outras medidas, como, por exemplo, o governo, ele postergou a data de entrega do imposto de renda, de pagamento de imposto de renda, seja da particulares, sejam de empresas. Eu estava lendo uma notícia hoje, parece que a Hidro-Quebec ela vai anular a cobrança de taxas para a conta não paga. Ou seja, eles estão empurrando essas coisas porque eles sabem que as pessoas não estão podendo trabalhar, não estão podendo ter em casa, isso reduz a renda. Que mais que eles tinham? Uma outra... Eles liberaram ajuda para as famílias. Também, que por exemplo, tem empresas, querendo ou não, que estão começando a mandar as pessoas embora. Não é da área de TI, mas uma ou outra, a gente até conhece uma outra pessoa que foi mandada embora durante esse período, né? Então o governo está liberando $536 por semana para ajudar essas pessoas, como também para quem é obrigado a fazer a quarentena ou quem está querendo fazer a quarentena voluntária. E tem empresa que não vai pagar por isso, então o governo falou que paga esses $535. Enfim, o ponto que eu ia comentar não era esse. O que eu ia falar é que o que a gente percebeu que aqui, né, boa parte das pessoas estão sim tentando fazer a quarentena, estão sim evitando de sair na rua, ainda mais aglomerações e tal. E durante a semana que a gente estava no Brasil, principalmente no final de semana, que eu acho que é onde começou a cair um pouco mais a ficha pro pessoal do coronavírus, gente, a gente viu manifestação, sabe, na Paulista. A gente tava no domingo, teve uma galera fazendo manifestação paulista. E assim, muita gente, tinha muita aglomeração. E eu fiquei em pânico, porque eu falei, gente, o pessoal não tá levando a sério, né? E inclusive... Eu vi vídeo de manifestação contra o coronavírus. Então assim, infelizmente eu digo isso que o pessoal não tá levando a sério, inclusive da minha família, tá? Inclusive meus pais. Tô brigando aí todos os dias por conta disso, mas enfim, eu acho que em linhas gerais é isso o vídeo que eu queria fazer para explicar para vocês o nosso choque e o que a gente percebeu aí de diferente quanto ao pessoal do Brasil e aqui do Canadá referente ao coronavírus. Algo a mais, amor? Não. Nada a declarar? Nada a declarar. Nada a declarar. Bom, gente, é isso. Beijo, espero que vocês curtam o vídeo. Não esquece de dar o like, de seguir lá no Instagram. Enfim, é isso. Beijos. O que eu ia falar? Enfim, beijos e boa quarentena. Bye, bye.